O dia que invadiram a minha casa e o cara foi de arrasta, meu Deus do céu. Nem sei. Gente, vou até deixar a música de polícia. Porque, olha, é uma história estranhíssima. É um vídeo que viralizou pra caramba no TikTok, provavelmente vocês viram. De um menino que teve um cara que parece que tentou invadir a casa dele. Deus me livre. Vamos direto aqui já. Ó, aqui, esse é o vídeo que tem bastante view, mas esse nem é o que viralizou é que ele contou a história. É ele aqui, ó, Daniel Gomes. Socorro. Ele abaixado assim e tem uma pessoa tentando, parece que entrar pelo teto da casa. Que pavor. Vamos ver a história dele contando a história. O dia em que um homem invadiu minha casa e foi de arrasta bem na nossa cozinha. Deus me livre. Amigo, você tá bem? O que é que tá acontecendo? Gente, esse vídeo é de maio, agora de 2025. E tudo aconteceu depois de eu ter chegado de um aniversário. Eu tava em casa junto com as minhas duas tias, era aproximadamente umas 3 da manhã. E todos nós já estávamos nos nossos quartos pra gente ir dormir. Até que a gente escuta um barulho no forro de casa. Só que até então a gente não ficou tão preocupado porque geralmente o gato anda pelo forro, anda bicho, faz barulho. Então era meio que normal. Mas a minha tia não. Ela percebeu a agitação do cachorro, então ela saiu do quarto dela, foi até a sala em direção à porta. E a nossa porta é tipo assim, tem a porta de madeira e tem a grade fechada nos cadeados e tudo mais. Então ela só abriu a porta de madeira, falou alto com o cachorro pra mostrar que tinha alguém dentro de casa. Até que ela escuta uma voz dizendo assim, chama a polícia, eles estão atrás de mim. A minha tia super assustada. Eu amei que ele próprio já é consciente. Ele invade a casa falando, já avisando a pessoa. Chama a polícia, estou invadindo a sua casa. Tranca na chave, nos trincos e corre pra chamar minha outra tia e avisar que tinha alguém dentro de casa. As duas hiper nervosas vieram até a porta do meu quarto, bateram e aí eu me toquei que não era só um gato que tava no forro de casa. Então eu imediatamente liguei pra polícia, minhas tias ligaram pros meus tios que são policiais pra que eles viessem até em casa tentar ajudar a gente de alguma forma. Gente, que azar, né? Invadir a casa de polícia. E enquanto isso, minha tia tentava manter um diálogo ali com o cara. Ela perguntou, o que é que você tá fazendo aqui na minha casa? E aí ele falou, por favor, me deixa entrar, estão atrás de mim, estão me perseguindo, uma coisa assim, sabe? E ele queria porque queria que a gente abrisse a porta pra ele entrar. Com certeza. Só que, obviamente, a gente não ia abrir a porta pra ele entrar, porque ele era um completo desconhecido. Mas ele insistia e insistia. Passou um tempo e o meu casal de tios, minha tia e o meu tio, que são policiais, eles chegaram até a porta de casa. Só que não tinha como eles terem acesso, porque além do muro, que tem o portão e tudo mais, tinha a grade da porta, mais a porta de madeira, mais os trincos, a chave, então tipo... Mas, gente, como é que o cara teve acesso e a polícia não? Pula, igual o cara. Vai ter que acessar. Assim, não tinha como eles terem acesso. E o pior, o cara ficou em um completo silêncio, então a gente não sabia em qual parte ele tava. A gente não sabia se ele tava na porta, se ele tava no forro, onde ele tava. A gente até tentou escutar de alguma forma pra saber onde é que ele tava, mas não tinha como saber. Tava um completo silêncio. Até que a gente escuta um grito super forte com muita raiva dele falando, chama a polícia! Chama a polícia! Polícia! E além dele gritar, Jesus, que pavor. ele começou a quebrar o forro de casa. Deve ser alguém em mania, provavelmente alguém tendo algum surto, que merda. Ele começou a pular no forro de casa pra quebrar, pra entrar Gente, dentro de casa. No desespero, eu coloquei minhas tias pra dentro do quarto de uma delas. Nos tranquei pra dentro e fiquei ali. Na minha cabeça, era como se não fosse real. Era como se aquilo não tivesse... Imagina, gente, isso é uma coisa que me dá pavor. Assim, uma coisa que eu tenho... A gente tem essa ilusão de que a gente tá seguro dentro da nossa casa, né? E eu acho que uma coisa muito apavorante, é por isso que tem muita gente que, sei lá, tem algum tipo, sei lá, alguém entra na casa e a pessoa se muda dali. Porque nunca mais você vai se sentir seguro lá. Porque existe essa ilusão, né, de que você tá seguro em casa. E quebrar isso é muito bizarro, é muito assustador, porque é um lugar onde você, sei lá, você acha que tá tudo certo, que nada vai acontecer ali. É aquela sensação de que quando você entra em casa tá tudo bem. Meu Deus, que pavor, que pavor, que pavor. Tivesse acontecendo, tipo assim, não tava caindo a minha ficha de que tinha alguém dentro de casa. Ele quebrou o forro e ele caiu na sala de casa. Abrindo parênteses, lembra que eu comentei que a minha tia foi em direção à porta, né, pra falar com o cachorro e tudo mais. Então, naquele desespero, quando ela ouviu ele falar pra chamar a polícia e ela fechou a porta no desespero, ela acabou empurrando o sofá contra a porta. Então, quando ele caiu do telhado de casa até embaixo, ele caiu em cima do sofá. Olha! Meu Deus do céu. Que lindo, ainda ajudou.
Dessa que ele caiu na sala de casa, ele correu em direção ao quarto onde a gente estava e tentou arrombar a porta. Ele só não entrou dentro do quarto porque, na rapidez, eu empurrei uma penteadeira imensa contra a porta Gente, que e fiquei história segurando ali é? durante 30 minutos até a polícia chegar. Essa casa, nego. Acho que ele já entrou, né? Nego, ele já entrou, mano. Ah, mulher! Esse cara, ele se jogava contra a porta. Ele tava louco pra arrombar a porta. Na cabeça dele, eu acho que ele pensava que só tinha mulher dentro de casa. Até porque ele só tinha conversado com a minha tia diretamente. Então, naquela situação onde eu tava segurando a penteadeira contra a porta e ele tentando arrombar, eu me vi na necessidade de gritar com ele. Pra ele se mancar de que, além das minhas tias, eu estava ali também. Sai da minha casa, porra! E enquanto eu tava naquela situação de segurar a porta e eu olhava pra trás e via as minhas tias idosas, uma deficiente auditiva, com completo medo, aquilo me encheu de força, mas ao mesmo tempo de muito É a força que só o ódio dá, né? medo de não conseguir segurar por muito tempo. Por favor, Vitor, não faz violência, não. Já que os meus tios não tinham acesso à chave de casa, eu liguei pro meu primo que tinha. Então, meu primo imediatamente foi pra casa, ele conseguiu abrir o portão, ele conseguiu abrir a grade, mas ele não conseguia abrir a porta porque estava trancada nos trincos. E com um sofá na frente dela. E o meu primo, quando ele chegou e abriu os cadeados da grade e não conseguia abrir a porta, ele se abaixou e foi olhar pela aresta pra ver o que estava acontecendo, pra ver onde é que o cara tava. E ele conta que o cara tava sentado, de costa pra porta, se empurrando na mão. Ou seja, ele queria fazer maldade com a gente. Enfim, depois de algum tempo a polícia chegou. O cara, vendo que tava ficando sem saída, foi pro quarto do lado do da minha tia. Que era qual? O meu. Então sim, gente, ele entrou aqui nesse quarto onde vocês veem a maioria dos meus vídeos, nesse cenário maravilhoso. Ele entrou aqui dentro. Ele se escondeu ali atrás da minha cama. Os policiais arrombaram a porta de casa, entraram. E aí o meu primo mesmo falou, ele tá naquele quarto dali. E apontou pro meu quarto. Aí os policiais vieram, fazendo todos os procedimentos e entraram, né? E isso já contando a versão que as pessoas contam, porque eu estava trancado dentro do quarto, né? Não tinha como eu saber. Os policiais entraram e tentaram abrir a porta do meu quarto e não conseguiram. Então eles precisaram o quê? Arrombar a porta do meu quarto, porque a porta do meu quarto estava trancada. Ele se trancou. Gente, o cara é Tasmania, ele destruiu a casa inteira, pelo amor de Deus. Ai, eu só não quero saber, eu só tô tentando abstrair da informação de que esse cara foi de arrasto em algum momento. Dentro do meu quarto. Dessa que eles arrombaram a porta do meu quarto, a porta virou contra o meu guarda-roupa, que acabou quebrando um pouco. E eles mandaram o cara sair de trás da minha cama. Foi quando eles deram 3... de borracha. Não sei se tá dando pra entender. E aí deram esses 3 tananã. Porra, não deu pra O cara continuou ali, mas ele saiu com uma cara pacífica, super tranquilo. Mas um detalhe, ele tinha 2 lapsos. No momento que ele tava ali comigo, quando eu tava segurando a porta, uma hora ele tava muito calmo, outra hora ele tava, tipo assim, gritando, mandando abrir a porta e arrebentando com tudo. Então, assim, quando ele saiu de trás da minha cama, ele saiu de forma tranquila. Então, ele foi saindo tranquilamente do meu quarto. Quando ele chegou na cozinha, deu esse lapso nele de raiva e ele tentou um dos policiais. Eles até tentaram, tipo, meio que tentar ali contornar, mas não deu muito certo. Então, ele acabou indo de arrasta na cozinha de casa. Aí teve o pós de toda essa situação. Como no desespero, na hora que ele tentou arrombar a porta do quarto, eu joguei a penteadeira contra a porta, acabou que eu quebrei a chave dentro da fechadura. Então a gente não conseguia sair, os policiais tiveram que arrombar a porta também. Na hora que a gente saiu do quarto, eles fizeram uma escolta, uma mureta humana, assim, com os policiais pra gente sair de casa. Então a gente não conseguiu ver do que sobrou da ver casa. nada. Por um lado foi até bom, porque evitaria ser uma coisa tão mais traumática do que já foi. Eu tava literalmente só de cueca. Saímos de lá correndo pra UPA, porque as minhas tias estavam com a pressão elevadíssima. Então imaginem a cena, né, gente? Mas isso é tópico pra um vídeo futuro, talvez. E basicamente foi isso. Tivemos telhados quebrados, forros quebrados, portas arrombadas, guarda-roupas estilhaçados. E foi isso. Além dos traumas psicológicos também, né? Quem sabe se futuramente eu lembrar de mais alguma coisa, eu comente aqui. Mas no mais é isso. Então é isso. Um beijo. Apavorada com essa história. Pra quem não tá entendendo, é só voltar um vídeo que lá eu explico tudo o que aconteceu. Mas nesse vídeo aqui eu quero explicar como foi o pós de tudo isso. Como
foi ter que voltar pra casa depois de uma situação tão traumática como essa? Então isso aqui é como se fosse uma parte 2. Bom, primeiramente focando nas minhas tias, como que elas ficaram? Depois que os policiais resgataram a gente de dentro do quarto, arrombaram a porta e a gente saiu e foi direto pro atendimento na UPA, as minhas tias são hipertensas, então a pressão delas estava muito alta. Tipo, a pressão de uma tava 20 por alguma coisa, a outra tava tipo 16 por alguma coisa, a minha tava 15 por alguma coisa, por aí. Porque a adrenalina toda da situação tava muito, assim, alta. E uma das minhas preocupações na época é porque, além de uma das minhas tias ter deficiência auditiva e não poder ter ouvido muitas das coisas que aconteceram, ela tinha sido diagnosticada com aneurisma. Então, uma pessoa que tem aneurisma não pode sofrer emoções assim muito altas, ter picos de pressão muito altos. Então, tipo, era tudo muito controlado. Então, essa situação inesperada me deu muito medo. Então, eu e essa minha tia precisamos tomar remédios calmantes na nossa veia, né, pra gente relaxar um pouco. No meu caso, a minha tia conseguiu dormir, mas eu não. Já a minha outra tia não quis tomar remédio calmante, pois ela sabia que ela ia precisar resolver muitas coisas no dia seguinte, como a reconstrução da casa, porque ela é muito sensível para esses tipos de remédio. Além da situação das minhas tias, eu estagiava dentro de um órgão público. Não, você vê que mulher é foda, né? Porque além de tudo, ela ainda tava com a consciência de esse filho da puta destruiu minha casa inteira. Eu ainda vou ter que amanhã começar a reconstruir tudo. Não me dá calmante, não, que eu preciso trabalhar amanhã. Então, muitas das coisas que passavam pela minha cabeça eu preciso avisar minha chefe. Então, como tudo aconteceu na madrugada de sábado pra domingo, segunda-feira o E a chefe respondeu, tudo bem. Tem como você chegar amanhã só depois do almoço? trabalho chama, então eu precisava comunicar que não teria como eu ir trabalhar na segunda-feira. Então, pra não preocupar minha chefe, então eu só informei que, tipo, tinha acontecido uma situação particular e que não daria pra eu ir na segunda-feira, e ela entendeu. A partir disso, eu e as minhas tias fomos em busca de atendimento psicológico, e acabou que a minha psicóloga me deu 7 dias de atestado. Eu lembro que a minha psicóloga fez um trabalho comigo de imagens aleatórias, e ela mostrou uma imagem aleatória de um homem em cima de um telhado, uma imagem qualquer. E quando eu olhei a imagem, eu solucei de tanto chorar. Foi ali que eu entendi. Eu não tava bem. Eu me via na dualidade de eu tenho medo de ficar em casa, Nossa, mas eu tenho medo de gente, imagina. Caralho, que pavor. Caramba, cara. Meu Deus. sair de casa e deixar minhas tias sozinhas. Porque eu ficava na minha cabeça, se eu não tivesse chegado em casa depois daquele aniversário, o que poderia ter acontecido com as minhas tias? Abrindo um parêntese, é as minhas tias que cuidam de mim. Então eu sentia muito medo de deixar elas sozinhas, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo de ficar em casa. Passou os 7 dias do atestado, a psicóloga perguntou se eu precisaria de mais tempo pra me recuperar, mas ao mesmo tempo que o meu interior dizia que sim, outra parte dizia, não, volta a trabalhar, ocupa tua mente, isso vai ser bom pra ti. E ao mesmo tempo eu sentia que eu não podia deixar a equipe do trabalho na mão. Então eu retornei pro trabalho. E naquele primeiro dia, eu pedi demissão. Eu me lembro que no final do expediente, depois que todas as chefes foram embora, eu tava sozinho na sala, terminando de fazer o que eu precisava fazer, mas eu sentia que eu não ia mais poder continuar ali. E que eu ia pedir demissão. Então eu peguei meu celular, registrei ali meus últimos momentos na sala, eu olhando pro meu crachá e vendo que aquilo chegaria ao fim. Eu gostava muito do que eu fazia e do jeito que eu contribuía na vida das pessoas de alguma forma. Então eu fui ali deslogando todas as coisas do computador. No dia seguinte eu falei com o rapaz do RH e ele já sabia tudo o que tinha acontecido e aí ele entendeu super. Cara, que coisa doida, né? Parecem duas pessoas diferentes, né? Ele aqui no vídeo parece ter anos e anos a menos. Na minha casa, as portas ficaram quebradas, o forro ficou quebrado, meu guarda-roupa ficou quebrado, tinha marcas de no chão, tinha cápsulas de em alguns cantos da casa, tem marcas de na minha parede. No dia seguinte do ocorrido, quando a gente voltou pra casa, ainda tinha marcas de pelo chão, em alguns móveis. A gente se assustava com qualquer barulho de madrugada. Nossa, gente, meu Deus do céu. As minhas tias são muito religiosas, então elas começavam a cantar hinos da harpa cristã. Liam a Bíblia. Mas eu confesso que me doía muito ver minhas tias assim. Por isso, de certa forma, eu nunca abri mão da terapia. Mas até hoje a gente ainda sente um pouco de medo, mas a gente tenta seguir em frente da forma como a gente pode. Minha vontade era ir embora daqui? Sim. Na verdade, a minha vontade era morar em um condomínio ou em algum lugar fechado, sei lá. Mas como nossa renda não nos permite, também minhas tias têm todo aquele vínculo, né? Porque a gente morou 15 anos aqui. Então o jeito é seguir em frente. E é isso. Fizeram sobre o que Nossa, aconteceu. gente. Então, Calma o aí, dia ele em que um respondendo homem perguntas. invadiu minha casa.
Esse vídeo aqui é uma parte 3, respondendo uma das séries de perguntas que vocês me fizeram sobre o que aconteceu. Então, se você quer entender melhor tudo o que rolou, é só você voltar 2 vídeos. No primeiro vídeo eu explico tudo o que aconteceu e no segundo vídeo eu explico como foi o pós, retornar à rotina e tudo mais. E antes de responder essa pergunta, eu só gostaria de agradecer a todo mundo que tá comentando nos meus vídeos, me defendendo dos comentários desnecessários. Pra quem não sabe, aqui no meu perfil eu gosto de... Gente, quem é o desgraçado que tá fazendo comentário desnecessário nesse vídeo? Não é possível, tá fazendo o quê? Que tipo de comentário? Contar um pouco da minha vida, principalmente a minha vida sendo uma pessoa monocular, ou seja, enxergando somente de um dos meus olhos. Então, só explicando, eu sou estrábico porque eu sou cego desse olho. Então eu li muitos comentários de gente desnecessária, falando besteira, e vi que tem muitas pessoas Nossa, gente, que gente filha da puta, Deus me livre. me defendendo, então muito obrigado. Bom, agora respondendo a pergunta, quem era esse homem? Ele era um maníaco? Ele era um doente mental? Ele tava mentindo? Ele tava falando a verdade? Ele tava procurando ajuda? E a resposta é, não sei. Mas existem boatos. Depois que toda essa situação aconteceu, a gente não quis saber quem era, do que se tratava, mas os boatos acabam que reverberam, né? Então acaba que, de certa forma, a gente escuta uma coisa aqui, uma coisa ali. E uma das coisas que a gente ouviu falar, mas que a gente não sabe se é verdade ou não, é de que ele era acostumado a invadir casas, cortar coisas dos outros, e que uma das possibilidades é de que naquela noite ele estava subtraindo coisas de outras casas pela região e acabaram descobrindo o famoso pega ladrão. Então, por conta disso, ele correu, fugiu e acabou se escondendo na nossa casa, que na época não estava com uma iluminação muito boa. Será, gente? Será? Porque o cara... Ele próprio tava gritando, chama a polícia, eles estão me perseguindo? Era uma casa, em comparação com as outras, era uma casa mais escura, não estava com a iluminação funcionando tão bem. Então, por causa dessa história, a gente acabou imaginando, será que ele queria se aproveitar da vulnerabilidade da minha tia, pensando que era uma senhora indefesa, idosa, que estava sozinha, para fazer com que ela se compadecesse dele no momento que ele falou, ai, me ajuda, estão atrás de mim, chama a polícia, me ajuda. Será? Até porque uma das coisas que ele falou pra minha tia no momento foi que, chama a polícia, se eu fosse um ladrão, eu não estaria mandando você chamar a polícia. E logo em seguida ele... Nossa, o cara, além de tudo, ele era manipulador. Quebrando o forro de casa, tentando arrombar portas. Então, assim, uma boa pessoa ele não era. Outra coisa que a gente ouviu foi que, quando a polícia científica foi fazer a análise dele, viram que na roupa dele tinha pedras de... e que ele estava sob efeito de substâncias. Então, é muito provável. Outra coisa que a gente ouviu também, mas que a gente não sabe se é verdade, que a mãe dele não quis reconhecer porque pra ela foi um alívio ele ter ido de arrasta. Porque aparentemente ele era uma pessoa agressiva, que... na esposa, tanto que ela se separou dele e ele não lidou tão bem com isso, que ele era acostumado a esposa, a mãe. Então, novamente, eu repito, provavelmente não era uma boa pessoa. Porque se isso for verdade e ele fazia isso com a própria família dele, o que ele não ia fazer com a gente? Então, novamente, eu repito, gente, são boatos, são coisas que a gente ouviu, mas que a gente não sabe se é verdade. E se tiver outras dúvidas, eu posso vir aqui responder vocês. Tem muito pano pra manga nessa história. No sentido de que, em agradecimento aos policiais, a gente preparou um almoço. Então eu posso vir aqui contar como foi tudo isso e... enfim, coisas pro futuro. Mas é isso. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Ai, um querido. Invadiu minha respondendo. casa. Não vai entrar! Sai da minha casa, porra! Gente, eu vi muitos comentários como esse daqui e eu tô rindo de cada um deles. Porque ali, no calor do momento, eu precisei mudar a minha voz. Só que eu tive que voltar às configurações de fábrica, como alguns falaram. E tive que impor ali uma voz pra ele perceber que tinha um outro homem dentro da casa também. Eu me senti igual naquele filme das branquelas, sabe? Ô mané, se fizer isso de novo eu vou. Rachar de tanto chorar. Eu vi pessoas nos comentários dizendo que tem a voz um pouco mais fina, mas que quando passam por situações onde precisam discutir, a voz acaba engrossando automaticamente. E como vocês viram nos vídeos anteriores, eu basicamente coloquei meu telefone em cima da penteadeira. Então depois, quando eu fui ver os vídeos, eu literalmente não me reconheci. Isso foi até um dos assuntos que eu falei com a minha terapeuta. Doutora, era como se não fosse eu. E aí ela me respondeu que na verdade era eu. Mas era como se fosse um lado meu que eu ainda não tivesse descoberto que eu tinha. E acaba sendo interessante como que funciona a nossa cabeça nesses momentos de pressão, né? Então é isso, eu ainda tenho que responder algumas perguntas de vocês. Então continue acompanhando aqui meu perfil. Eu tô amando vocês dizendo que vocês não estão pulando os vídeos, que vocês estão assistindo tudo completo. Fico muito feliz com os comentários de vocês. Então é isso, até a próxima. Em que um homem invadiu a minha casa e foi de arrasta bem na nossa cozinha. Pior, se você só conta sem imagens, muitos de nós nem acreditaríamos de tão tenso que foi esse fato. Com certeza, tá o povo falando que era fique tranquilamente. Tranquilamente. Continuando essa série de vídeos respondendo as perguntas de vocês curiosos, aos comentários indesejados sobre a minha visão, eu vim falar a respeito desse comentário aqui. Pior que se você só conta essa história sem imagens, muitos de nós nem acreditaríamos de tão tenso que foi esse fato. E sim, gente, é verdade.
Eu tenho uma coisa comigo que eu não sei se vocês concordam, e tudo bem se vocês não concordarem também, mas às vezes parece que se você não registra ou se você não grava algo, parece que você não viveu aquilo. Como assim não viveu aquilo? Parece que pelas pessoas só ouvirem a história e não conseguirem mensurar o tamanho, a proporção daquilo só com as tuas palavras, a impressão que pode passar é que você tá mentindo ou que você tá aumentando as coisas. Então, com o vídeo, parece que você ganha um pouco mais de Tem credibilidade. vídeo de tudo. Eu tiro por mim, eu me considero uma pessoa meio irônica, meio brincalhona, assim, com os meus amigos. Então, no dia que aconteceu a situação, enquanto o cara tava conversando com a gente de forma calma, eu liguei pra polícia de imediato. E aproveitei pra mandar mensagem pras minhas amigas. Falei, gente, tem um homem aqui dentro da minha casa. Socorro. E muitas delas levaram na brincadeira. Tipo, ai, esse Daniel é palhaço Ninguém mesmo. nunca ia Ai, tu tá aí imaginar, de graça. gente. E tipo assim, não, galera, realmente tem um homem aqui dentro. Foi ali que eu percebi que se eu não registrasse nada, ninguém ia acreditar no que eu tava falando. Até porque quando essa história repercutiu aqui na cidade, muitas pessoas comentavam, sei, até parece. Duvidando das palavras dos policiais. E eu juro que naquele momento só me dava vontade de responder, claro que foi verdade, aconteceu comigo. Só que eu tava com tanta coisa na cabeça, tão desgastado de tantas coisas que estavam acontecendo, que eu acabei deixando pra lá. Então, aproveitando esse vídeo pra responder alguns comentários que falaram, mas por que ele gravou? Não sei o quê. Eu literalmente gravei pra ter um tipo de respaldo. Tanto que, se vocês perceberem no vídeo, eu começo me gravando, mas depois que as coisas começam a esquentar, eu literalmente largo meu telefone ali em cima da penteadeira e ele fica gravando sozinho. O segundo momento que eu fui gravar foi quando os policiais já haviam chegado, meus parentes já estavam ali dentro de casa, só não estavam dentro da casa, mas estavam ali no pátio, aos arredores. E aí eu senti a maior segurança de gravar o segundo momento, que foi quando os policiais chegaram. Entraram. Já entraram. Mas de resto, só ficou ali, registrando. Então foi isso, eu espero ter me feito claro. Eu acho que talvez esse seja o penúltimo vídeo, se eu me lembrar de mais alguma coisa. Ou se tiver alguma outra pergunta que eu considerar importante pra trazer aqui. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Ele tava falando sobre essa questão de duvidarem. Eu fui procurar aqui, ó. Homem invade casa de professora pelo telhado e morre ao tentar esfaquear PM em Macapá. Caso acontecendo esse domingo, um homem morreu ao tentar esfaquear um policial militar no domingo, no bairro do Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. A PM informou que equipes foram acionadas para atender uma ocorrência envolvendo reféns. Então tá aqui a história. Uma das vítimas conseguiu fugir e ligar para a polícia. A PM informou que durante a tentativa de negociação, o suspeito tentou esfaquear o major da companhia, segundo ele, pelo colete balístico. Os militares informaram que usaram munição não letal, mas o suspeito continuou a tentativa de esfaqueamento. Foi então que usaram munição convencional para conter a ação. Ai, Jesus. Ainda Homem tem mais... invadiu a minha casa. Ó, conta tudo, Dani, do almoço, de como suas tias ficaram depois. Você fala muito bem, é ótimo locutor, ouviria por horas. É isso que eu ia comentar isso também. Tem uma dicção muito... Ele fala muito bem, tem uma dicção muito boa, né? O dia em que um homem invadiu a minha casa. Eu sei que vocês já ouviram muito eu falar essa frase por aqui e já devem estar cansados dessa história. Mas como muitos comentários me pediram pra contar do almoço que a gente fez em agradecimento aos policiais, aqui está esse vídeo. Gente, nós da nossa família ficamos extremamente gratos pelas atitudes dos policiais. Até porque eles salvaram a nossa vida. Então as minhas tias tiveram a brilhante ideia de fazer um almoço em agradecimento a todos eles. Então, no dia 5 de julho, depois de 2 meses do acontecido, eles vieram à nossa casa e nós tivemos a oportunidade de retribuir e servir de volta em agradecimento a tudo que eles fizeram por nós. Inclusive, as minhas tias tiveram a ideia de fazer uma plaquinha de honra em homenagem a eles. Fofa. Nós tivemos uma placa para vocês, uma homenagem a todos vocês. Tinha nomes para todos. Talvez para vocês não signifique nada, mas para nós, saber que vocês foram importantes. Eu resolvi borrar o vídeo mais por uma questão de privacidade mesmo. Até porque eu não pedi autorização dos policiais pra ficar postando a imagem deles por aqui. Então, por isso que eu borrei. Eu tive a oportunidade de cozinhar também, então eu fiz um docinho. Agora papo de garotas aqui. Nossa, você vê que nem nesse momento... Eu acho que vocês já me entenderam, gente. Os policiais eram muito altos, bonitos, formosos e casados. Eu tive a oportunidade de cozinhar também, então eu fiz 2 mousses. E eles comeram tudo, tá? É que eu tenho mão de fada pra cozinhar. Então eu lembro que teve feijoada, farofa, churrasco, caranguejo. Pode não ter sido Jesus, gente, teve um banquete real. muito, mas foi de coração.
E eles foram extremamente respeitosos, agradeceram a hospitalidade, tiveram a oportunidade de conversar com todos nós, fizeram um discurso de agradecimento. Primeiramente a Deus, pelo livramento dado a vocês, dado a gente também. Ao pouco de nós não morremos para guerra também. Ele novo que nos atacou, assim como atacou você. Eu não sou todos que lembram, aliás, ninguém lembra da polícia. É uma série de coisas que contribuem para o bem daquele esquema do. Foi uma tarde super, hiper, mega agradável. E eu acho que esse foi o final dessa história. Será? Se tiverem mais perguntas sobre o caso que forem interessantes, quem sabe eu não traga por aqui. Então foi isso, gente. Tchau, tchau. A próxima parte é o dia que eu vivi um romance com um policial. Ai, gente, vai lá seguir ele. danielgo.mês. Nossa, eu fiquei apavorada, mas no final foi fofo. Quase chorei. Um beijo.